Bom, gente, vamos iniciar então a nossa atividade. Eu agradeço demais a disponibilidade de cada um, de cada uma, de estar com a gente nesta tarde. Uma dinâmica tão doida que estão aí. A gente está provavelmente nos nossos finais de ano, finais de semestre, mas dedicar um tempinho para conversar sobre esta temática da fraternidade e educação. Então, bem-vindas, bem-vindos. Aqui agradecendo de modo muito especial o professor Ricardo Maris, que está aqui com a gente. Daqui a pouco a gente apresenta ele, mas boa parte do grupo já o conhece. Então, a gente está aqui para falar hoje dentro da proposta dos diálogos de pastoralidade, dentro também da programação do processo jubilar do Grupo Beck, né, de conversar sobre a campanha da Fraternidade 2022, que trata do tema Fraternidade e Educação. E aí eu queria convidar para a gente poder colocar também as nossas vidas nesse processo de celebrar, de viver a campanha da fraternidade e de rezar também esta proposta da Igreja do Brasil, que a gente possa desde já se conectar quando os líderes de pastoralidade das nossas unidades de missão pensamos juntos a possibilidade da gente conversar sobre essa temática. A gente ressaltava a importância de colocar as nossas unidades de missão, as nossas pautas educativas, assim como as nossas associadas, né, tratam isso com tanta brevidade que a gente pudesse também tratar o tema da campanha da fraternidade e com uma certa ênfase pelo tema que ela se propõe. Então, a ideia é que a gente possa falar com sabedoria e ensinar com amor cada vez mais ao longo da nossa trajetória educativa. E aí eu queria, neste momento inicial, convidar aqui a Laísa, que é a coordenadora de pastoralidade do Unileste, que possa ler para a gente, proclamar, rezar, motivar esta leitura, esta oração da campanha da fraternidade do ano que vem. Laísa, por favor. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Muito obrigado, Laísa. Então, que a partir dessa inspiração da oração da campanha da fraternidade, de agradecimentos e de pedidos, que a gente possa também colocar a nossa missão educativa. E é por isso que a gente está aqui para dialogar num olhar de pastoralidade sobre a CF, que a gente possa ter uma atividade muito bacana. A gente pensou essa atividade com carinho e que o Deus da vida, o Deus da esperança, possa seguir nos inspirando. E acolher aqui quem está chegando para estar conosco, quem está se aconchegando aqui, e acolher novamente, então, o professor Ricardo Maris, que é um amigo do grupo, muito mais do que uma pessoa externa. Ele foi colaborador da UCB, já tem aqui ex-orientandos dele, orientandas. O professor Ricardo Maris colaborou muito com o grupo, colabora ainda. Recentemente a gente teve a participação dele nas primeiras inspirações aí do programa Propósito de Vida, retomando uma experiência bonita na Universidade Católica. Ele hoje é coordenador da área de Missão e Gestão da União Marista do Brasil, né? Brasil, é doutor em Sociologia, mestre em Educação e Pedagogo e colaborou com a formulação aí do texto base da campanha da Fraternidade sobre Fraternidade e Educação. Então, a gente pensou aqui como é de praxe nos diálogos de pastoralidade, uma explanação aqui do Ricardo e a oportunidade de abrir para vocês que estão acompanhando a reflexão, interagir, perguntar. A gente não pensou essa atividade para além de uma hora, então a ideia é que a gente possa bater um papo mesmo e dialogar sobre o que este tema Campanha da Fraternidade nos provoca, nos inquieta, aquece o nosso coração e nos apresenta de horizontes. Ricardo, bem-vindo, a palavra é tua. Obrigado, Joaquim, obrigado pelo convite. Bom reencontrar vocês.
Reencontrar a Elaine aí. E estou vendo o Genésio também, muito bom reencontrar. O resto eu não consegui ver pelas câmeras aqui, mas se tiver alguém que a gente esteja reencontrando, é muito bom reencontrar. Que bom. Eu quero partilhar com vocês a ideia da campanha da fraternidade. É a terceira vez, né, que a Igreja do Brasil promove o tema da campanha da fraternidade vinculado à educação. Em 82, em 98 e agora em 22, nós temos novamente o tema da campanha. E me parece muito inspirador, e talvez fosse possível ficar, eu não vou ficar só nele, mas só o lema da campanha indica uma postura para o ano que vem, uma postura para esse momento, para essa quadra social que a gente tem vivido, como gosta de dizer um amigo meu. A postura de falar com sabedoria e ensinar com amor é suficiente. Se a gente der conta disso, a gente deu conta da campanha da fraternidade. Eu acho que se a gente der conta disso, a gente dá conta da nossa tarefa confessional dentro da educação. Tem a impressão que se a gente der conta disso, a gente dá conta de um sentido de vida muito legal. Quem consegue falar com sabedoria, ensinar com amor, consegue isso tudo, em especial num contexto onde a campanha vai ser lançada, que o contexto de 2022 é um contexto de instabilidade política, de o que as pessoas costumam chamar de polarização aí do ponto de vista do debate eleitoral e de múltiplas fadigas. Eu acho que esse é um ponto de que a gente da área da pastoral tem que estar muito atento a isso, né? Nós estamos convivendo com múltiplas fadigas, a fadiga pandêmica, a fadiga com a política, né? Porque as pessoas acham que acompanhar a política hoje é participar e está todo mundo cansado de acompanhar. Então você trocou a militância pelo ativismo, o ativismo pela manifestação, a manifestação por uma prática de acompanhamento digital, e está todo mundo fadigado disso tudo, ou seja, uma sucessão de crises. E é nesse contexto, então, que a gente tem o lançamento da campanha. E não dá para ignorar esse contexto, né? Então, ignorar que nós, por exemplo, teremos problemas no lançamento da campanha, na efetivação da campanha, que ela vai ser tomada dentro da pauta eleitoral aí, isso tudo está colocado, isso tudo, eu poderia dizer que isso é um fato, né? Mas não dá para, em função disso, não abrir mão de discutir aquilo que é essencial para a gente, em especial num tema de campanha da fraternidade que trata da educação. Agora, nesse contexto, a campanha nos indica de uma forma muito feliz uma postura. É sobre isso que eu queria colocar primeiro. Primeiro, essa ideia de falar com sabedoria. Eu lembro muito de uma frase do Renato Janino Ribeiro, filósofo, ex-ministro da Educação. Uma vez, num debate, uma pessoa quis falar com ele, estava lá no meio do debate, meio acalorado, e a pessoa naquele tom orgulhoso falando assim, olha, eu digo o que eu penso. E essa foi a introdução. Vocês já ouviram isso algumas vezes, né? Alguém de começar a falar para você, eu digo o que eu penso, né? Foi muito interessante que o Janine Ribeiro falou o seguinte, olha, eu suspeito que você não fala o que você pensa. Porque se você pensasse, você não diria o que está pensando. É muito sério essa ponderação dele. Quer dizer, falar com sabedoria na posição de educador não é desabafar. E acho que isso indica um jeito de como a gente, da área de pastoral, vai lidar com os conflitos que são os conflitos do chão da escola, entende? Não é desabafar. E para falar, eu falo o que eu penso e eu vomito tudo como se fosse algo terapêutico. Agora eu estou aliviado. A gente não fala para aliviar. Falar com sabedoria não é falar para aliviar o que você está sentindo. Você vai aliviar o que você está sentindo em outro lugar, na terapia, no aconselhamento, vai tomar uma cervejinha, vai fazer o que você quiser, mas não na nossa ação de educador. A gente não fala para o nosso aluno, com os nossos pais, para aliviar o que eu estou sentindo. Eu falo o que ele precisa ouvir, mesmo que seja menos ou mais do que aquilo que eu esteja disposto a falar. Falar com sabedoria também não é falar o que o outro deseja ouvir. Entende que aqui está dizendo uma postura que vai dando parâmetro para a gente. Ou seja, a fala de sabedoria é uma fala que cria possibilidade de aprendizagem. Cria a oportunidade de deslocar o outro do lugar que ele está. Para isso é uma fala que parte do lugar onde ele está, não parte do seu lugar.
parte do lugar desse outro que discuta. Ou seja, falar com sabedoria, para resgatar aqui a tradição freiriana, não é uma fala que critica, porque a fala crítica cria resistência. É uma fala que problematiza. É uma fala que chama para o jogo. Ela convida para o jogo o seu interlocutor. Então, ela problematiza esse lugar, essa forma de pensar que o outro tem. Para isso, falar com sabedoria exige considerar o que o outro está pensando, não necessariamente concordar com o que o outro está pensando, mas considerar o que o outro pensa, saber por que o outro pensa o que pensa, partir desse universo, problematizar. Eu só problematizo a fala do outro se eu sei que crenças moram nas ideias da outra pessoa. Se eu não sei que crenças moram nas ideias da outra pessoa, não tem como conversar com ela. Não consigo conversar com ela. Então eu preciso de ter clareza disso. Falar com sabedoria também é reconhecer, nesse contexto, que a gente vive um contexto de crença nas opiniões. Infelizmente, hoje, nós nos transformamos em pitaqueiros nacionais. Temos opiniões formadas sobre tudo e acreditamos nas nossas opiniões. Nós somos especialistas em vacina de RNA, somos especialistas em Afeganistão. Nesse final de semana, nós nos transformamos em especialistas em queda de avião. E aí nós vamos construindo um enredo de crenças em torno de opiniões. Né? Aquilo que o Bourdieu, num texto antigo, chamava, fazendo um termo aqui que é caro para a gente da área confessional, de uma postura de ortodoxo, entendendo doxa como opinião, ortodoxa, crença naquilo que eu tenho opinião. Então, hoje nós temos uma sociedade em que está todo mundo muito crente naquilo que acha que é. E aí, crente naquilo que acha que é, pensar em diálogo exige muita sabedoria. Nós temos, então, um clima indisponível. Ou seja, é interessante perceber isso, gente, assim, a gente está hiperconectado, mas indisponível ao mesmo tempo. Entende? Nós estamos conectados com tudo, mas indisponíveis, apesar das nossas conexões, e talvez pelo excesso de conexão. Então, os nossos pais estão mais conectados com a escola. Não quer dizer que estejam disponíveis, entende? Para a escola, com a reflexão da escola. Então, nesse campo, então, a gente tem construído uma espécie de ressentimentos múltiplos, né? Todo mundo está meio indisposto, né? Como diz a música, está todo mundo à flor da pele. É nesse clima de todo mundo à flor da pele que a gente vai fazer a campanha. Por isso, a postura que a campanha propõe, eu acho que é iluminada nesse sentido, que é falar com sabedoria. Se não for uma fala com sabedoria, ela vai bater e voltar. Ela vai bater e voltar, não adianta. As pessoas têm um nível de indisposição hoje. Quer dizer, é uma indisposição por crença, por excesso de crença nas opiniões, uma indisposição por conexão em tempo real de tudo, então ninguém está presente naquilo que está fazendo, uma disposição porque a gente está muito polarizado. Então, falar com sabedoria nesse sentido, nesse contexto que a gente está colocando, é falar num contexto de pouca e a gente precisa de ter clareza. A gente está num momento social, apesar de estar todo mundo falando, em que as pessoas estão com pouca disposição para ouvir. Porque tem conclusões apressadas, porque esse contexto de muita conexão e pouca relação, conexão não é a mesma coisa que relação, ou seja, nós estamos hiperconectados. Naquele acontecimento do Afeganistão que nós acompanhamos em tempo real, todo mundo se conectou com o acontecimento. 2 dias depois, ninguém mais falava de nada. O Afeganistão não existe. Cara, vai lá ver o que eles estão passando. Mas, ou seja, nós estamos conectados com as coisas, não estamos relacionados com elas. Tem uma diferença aqui. Eu posso, através da conexão, me relacionar, mas a conexão não é garantia de relacionamento. Então, eu acho que a primeira parte do lema, eles nos indicam uma postura muito interessante de falar com sabedoria. E a segunda parte do lema nos indica uma segunda parte dessa postura que ensina com amor. Educar é um ato de amor. Quer dizer, porque nós somos seres inconclusos, como insistia a Hannah Arendt, o Paulo Freire, nós não podemos iniciar do zero toda vez. Nós, então, para não iniciar do zero toda vez, inventamos uma coisa chamada educação.
A educação chega para os mais novos e fala: olha até onde a gente chegou, olha até onde a gente caminhou, caminha daqui por diante, mas faça coisa nova também que a gente não conseguiu fazer. Então, apesar de trazer para o outro a herança de tudo que a gente acumulou através dos nossos conteúdos, nós temos que deixá-los a possibilidade de criar algo que a gente não conseguiu criar. Que os mais novos consigam fazer algo que a gente não conseguiu fazer. Então, ele é um ato de amor porque é um ato de esperança na capacidade humana, de aprendizagem. Aprender é o grande milagre. Se a gente aqui for rigoroso, nós somos a nossa aprendizagem. Cada um é o homem e a mulher que aprendeu a ser. Então, ensinar com amor é oferecer de um jeito amoroso uma possibilidade de humanização. É se oferecer como oportunidade para que o outro enfeite o destino dele de humano. Para que o outro se recrie de um jeito, inclusive, melhor do que a gente deu conta de fazer. Esse olhar esperançoso sabe que, na verdade, as coisas não são como são. Elas estão dessa maneira, né? Insistia Paulo Freire, o está sendo dessa maneira. Por isso, o olhar esperançoso na educação, que é fruto desse olhar amoroso, não enxerga o que existe, mas enxerga o que pode existir naquilo que existe. Eu olho para aquele menino e vejo um doutor. Eu olho para aquela menina e vejo um médico lá, uma médica lá. Ou seja, o olhar pedagogicamente esperançoso é o que olha a potencialidade. E ao olhar a potencialidade se pergunta: o que eu posso fazer para realizar essa potencialidade? Por isso, o ato de educar é necessariamente um ato amoroso. Ou seja, e para a gente é uma questão fundamental nesse momento de polarização, que alguns dizem de polarização, nesse momento em que o erro é espetacularizado, né? Não sei se vocês pararam para pensar nisso já, mas escândalo é a espetacularização do erro, e a gente se mobiliza ora pelo espetacular ou ora pela espetacularização do erro, que é o escândalo. E a sociedade vai se mobilizando por isso, por algo extraordinário ou por um escândalo. Parece que o cotidiano não nos chama a atenção e nós somos resultado, na verdade, do cotidiano. Nessa perspectiva que a gente tem hoje de espetacularização do erro, a dimensão de ensinar com amor nos impõe, e o termo é esse mesmo, na minha percepção, a gente pode discutir isso, né, depois, mas nos impõe um jeito diferente de lidar com o erro. O ensinar com amor significa combater o errado, mas cuidar do erro, cuidar da pessoa que errou. Eu não abro mão de combater o que está errado. Errado é errado. E eu tenho que denunciar, e a tradição cristã articula isso muito bem entre denúncia e anúncio. Eu tenho que denunciar o que está errado, mas tenho que cuidar daquele que errou. É um jeito diferente, que hoje que está todo mundo pronto para crucificar cada um que erra, o tema da campanha mostra para a gente uma postura diferente. Ensinar com amor significa não abrir mão de apontar o erro. Não é uma prática espontaneísta. Não, faz o que você quiser que tá bom. Não, não é faz o que você quiser que tá bom, não. Erro é erro. Agora, eu tenho que separar o erro da pessoa que errou. E a iluminação bíblica da campanha aponta isso muito bem, né? Atira a primeira pedra aquele que nunca errou. Né? Indica muito bem isso. Enfim, o lema da campanha nos orienta para uma postura diferente para 2022. Eu queria chamar a atenção disso. Antes de ser um conteúdo específico da educação, uma oportunidade de discutir o lugar da educação, o papel da educação, a campanha da fraternidade nos chama a atenção para uma postura para viver um ano que vai ser um ano difícil. Se alguém acha que 2021 foi um ano delicado, espera para a cena dos próximos capítulos. Não tem nada que indique que a gente vai viver uma calmaria o ano que vem. Possivelmente aí de superação da pandemia, mas do ponto de vista da política, do embate e de outras questões, nós teríamos um ano muito complicado. Então, a campanha tende a pegar fogo no meio desse turbilhão. E aí ela indica uma postura para a gente muito clara, né? Quer dizer, para falar com sabedoria, eu preciso escutar e partir do lugar do outro, senão minha fala não tem efeito. E para ensinar com amor, eu preciso de ter esperança na capacidade do outro de aprender e esperança na minha capacidade de aprender também, porque diálogo pressupõe que eu posso ser mudado por esse diálogo e não só transformar.
o outro, mas ser transformado pela conversa com o outro. Então, o lema nos orienta para isso, né? Dentro da estrutura do texto da campanha, você já deve ter conhecido, tem uma pequena mudança do ponto de vista do mote que a campanha faz, que é o ver, julgar e agir, que é a tradição da ação católica. Essa estrutura está mantida na campanha, mas ela ganha um outro formato que eu acho que é mais adequado para esse momento que a gente vive, que é escutar, discernir e agir. Quer dizer, imagino que escutar significa, ouvir a fala do outro, ouvir a realidade, ouvir a voz de quem mais sofre. E isso é escutar. E discernir é fazer um juízo melhor. Percebe que o julgar na perspectiva de hoje é falar que aquele cara é errado, que aquele cara é culpado. O discernir nos apela a fazer um juízo melhor sobre o que está acontecendo. Pensar melhor o que está acontecendo. Compreender, iluminar melhor esse chão onde as coisas acontecem. E no agir, tinha uma discussão entre no grupo de trabalho da CNBB, eles iam sinalizar propor no lugar de agir. Mas aí, aqui é uma questão interna, mas a gente está falando de igreja para igreja, aí teve uma reflexão, fala, cara, a gente está com medo de agir, né? Quer dizer, um medo de que tudo dá tanta confusão hoje que a igreja vai se omitir, então, e não vai propor um agir de fato? Fala, não, é agir sim, não é propor, é um agir sim. Né? Quer dizer, esse tempo que a gente vive, em especial esse tempo de crise que a gente tem pela frente, é um tempo que pede ação. Nós, como igreja, como escola católica, como missão, como obra, estou vendo o Padre Romualdo aqui, uma vez insistindo numa conversa com uma consultoria, o Padre Romualdo insistindo de que a gente não era uma empresa e era uma obra. Isso me chamou muita atenção na época, de deixar isso claro. Nós, como obra, não podemos abrir mão de agir num tempo tão turbulento como esse. Agora, uma ação efetiva, uma ação responsável, uma ação comprometida, uma ação que se sustenta, uma ação que tem futuro. Não é uma ação performática, de fazer uma cena de ação para dizer que a gente está fazendo alguma coisa, fazer um lançamento estrondoso da campanha, mas não impactar na postura da gente de lidar com os outros, de relacionar com os outros. E aí eu quero fazer uma ponderação para a área de quem está planejando a campanha, que a gente vive hoje um momento de muita agitação social e pouca transformação social. E a agitação é diferente de transformação. Ou seja, uma pedagogia agitada é diferente de uma pedagogia ativa. E não é porque o colégio tem 200 projetos que ele virou pedagogia ativa. E aí a campanha não pode ser um projeto a mais dentro do colégio ou da universidade. Senão a gente só vai aumentar a agitação das coisas. Vamos fazer uma programação e encher de atividades. Nossa, o colégio já está com uma overdose de atividades. A campanha não pode virar um problema dentro do calendário nesse sentido. Né? Quer dizer, a gente pode fazer muita coisa e não sair do lugar. E quantas vezes a gente tem feito isso? Quantas vezes a sociedade tem sido isso? Uma sociedade muito agitada, que tem criado essa sensação de fadiga. Você está com a sensação de que parece que não fez nada, não saiu do lugar, mas está cansado. Então, quer dizer, é muito mais agitação do que transformação social que a gente tem vivido. E eu quero aproveitar esse momento aí que o Joaquim me deu para fazer algumas ponderações do contexto atual da educação em que a gente vai viver a partir da campanha. É coisa bem rápida, acho que mais uns 10 minutinhos a gente abre para a conversa. Uma primeira ponderação do contexto é que a pandemia intensificou processos. E pandemia intensifica, toda grande crise intensifica processos. Nós conseguimos produzir vacina num tempo bem menor, mas porque elas estavam sendo preparadas. Tinha muita pesquisa acumulada. E produzimos vacina em 10 meses. As últimas vacinas que nós produzimos, nós gastamos quase 10 anos para produzir. E nós produzimos dessa vez em 10 meses, porque estava acumulado condições para intensificar. Nós demos um salto de tecnologia fascinante do ano passado para cá, do uso de instrumento. Não tem um professor, por exemplo, ligado ao grupo que não aprendeu algum tipo de instrumento novo, alguma coisa nova nos últimos meses, por exemplo. Agora, se deu o salto porque estava preparado. De outra maneira também, nós aumentamos a desigualdade social. Se em tecnologia nós avançamos alguns anos, em igualdade social nós regredimos mais de 10 anos nos indicadores sociais. E o que eu acho que vem mostrando para a gente na escola, e aqui é uma conversa de professor para professor e professora, estou vendo Itaci aqui
no vídeo, bom te reencontrar, cara. Nós, como escola, somos muito bons, viu, Zé Ivaldo, para falar de momentos históricos. E a gente se mostrou menos competentes para viver momentos históricos. E eu não estou falando das nossas escolas, das escolas confessionais, estou falando da educação brasileira. Daqui a alguns anos nós vamos ver nos livros de história, nos livros de biologia, contando essa história da Covid-19, contando as descobertas da vacina, etc, etc, etc. Bem, nós somos muito bons para falar da história. Não fomos tão bons assim para viver momentos históricos que pede coragem, pede consistência, pede olhar para o futuro e um olhar esperançoso, mas pede proteger quem está mais frágil e não abandonar. Olha o que a gente fez com parte da educação pública no Brasil. A gente virou as costas. Virou as costas, gente. Se existia uma defasagem entre educação pública e educação privada, você vai ver o tamanho disso daqui a um tempo com que a gente viveu nos últimos 2 anos. E eu acho que tem aqui uma oportunidade da gente se perguntar que currículo nasce com a pandemia. Ou seja, o que ela revelou? O que ela revela sobre o nosso jeito de pensar e agir? Por exemplo, sobre o nosso imediatismo, que parece característica da gente no país. Em março do ano passado, no primeiro mês de pandemia, a gente estava discutindo sobre novo normal. Tinha gente falando que aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, mas não vai acontecer aqui porque Deus é brasileiro ou sei lá o quê. O que isso mostra da educação que a gente oferece? Não só para os segmentos populares, não, para a elite brasileira também. Para a elite brasileira também. De um pensamento imediatista, de uma espécie de pensamento mágico, que as coisas vão se resolver por um estalo ou qualquer coisa assim. Né? Existe uma herança da pandemia, que a gente pode agora estar em disputa dessa herança. Todo momento de grande crise nasce a possibilidade de um discurso de reconstrução. Vocês já estão vendo isso no marketing de produtos. Olha a propaganda dos bancos, de alguns produtos, já estão falando em... O Banco do Brasil lançou essa semana uma propaganda, bora, 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 não sei se alguém já viu isso, no sentido de, bora retomar as coisas, vamos reconstruir, vão aparecer discursos assim, em tragédias aparece um discurso, vamos honrar os que morreram, vamos honrar aqueles que se foram, vamos fazer valer a vida, vamos aprender com tudo isso. O dilema do Brasil é que a gente vai passar o debate da herança da pandemia, que é no próximo ano, no meio de um processo eleitoral. Então, a herança da pandemia vai virar moeda eleitoral dentro do discurso eleitoral, e a gente vai ter que ver como é que a gente vai lidar para não perder a oportunidade de aprender com a pandemia. E aprender com a pandemia a gente só se faz se a gente parar para perguntar. Se a gente não aprende porque naturalmente. Não é isso, não se aprende naturalmente. Existe uma capacidade natural no humano de aprender, mas aprender requer esforço. Aprender requer esforço. E a gente tem vivido hoje uma onda na educação de que eu tenho que customizar a educação, gamificar a educação para tornar ela mais lúdica. Eu, particularmente, não é tema da nossa conversa aqui, mas eu tenho receio do caminho que a gente está tomando. Isso não prepara para a vida. A vida não é jogo de videogame. A educação tem que ter sentido, tem que ter graça. No sentido, ela não tem que ser engraçada, ela tem que ter graça na perspectiva teológica mesmo, de fazer sentido, de ter pertencimento daquilo que está acontecendo. E não é tornar ela lúdica, no sentido de engraçada, virar uma brincadeira, achando que na vida de adulto a gente vai viver essa brincadeira. Não vai. O cara está trabalhando, daqui a 6 meses ele vai reclamar, eu não subi de fase, eu estou satisfeito com o meu trabalho. Cara, você vai ser demitido, desculpa, porque não é assim que a banda toca, subir de fase. Como assim você está achando? E a gente está gamificando tudo, gente. Você ganha ponto porque no aplicativo você bebeu não sei quanto de água, você ganha ponto porque você deu não sei quantos passos. Parece que a gente só se mobiliza se for hiperestimulado por alguma coisa. E aí a gente está refém da hiperestimulação. E a escola não pode ser esse espaço hiperestimulado, porque ela tem que refletir, ela tem que criar espaço de discernimento. A escola católica tem que ser um espaço, um oásis de reflexão e discernimento. Senão, para que a gente inventou essa história toda? Por que a gente, então, fez isso? Um tema que me parece importantíssimo para a gente da área de pastoralidade. Como é que a gente vai lidar com o tema do luto? A gente viveu, possivelmente de um jeito inédito, uma quantidade de lutos sucessivos e num espaço muito curto. Não tem, das pessoas que estão vivas hoje, abaixo de 100 anos,
um momento em que convivemos tanto com tanta morte próxima uma da outra. E algumas nem foram possíveis de fazer o rito de passagem, o rito da despedida. Como é que a gente está preparando para lidar com isso com os nossos alunos? Na universidade, nas escolas da gente. Ou a gente vai enfiar o pé no acelerador porque está tudo atrasado, estamos com 1 ano e meio de atraso aí e temos que correr com conteúdo e vencer a matéria. Que aprendizado necessário aparece, por exemplo, do tema do luto? E eu penso que a gente deve ter coragem, e o tema da campanha pode nos ajudar nisso, em mudar uma pergunta. A gente tem feito muito uma pergunta que é a pergunta de qual é o novo normal, quais são as novas tendências. Eu, com todo respeito, acho que é uma pergunta preguiçosa. A boa pergunta é o que eu quero que seja o novo normal? Essa é uma pergunta abusada. Essa é uma pergunta ousada. O que nós queremos? Que sonho nós temos? Para que a gente serve? Então, o que fazer diante de tudo isso? Eu acho que a campanha da fraternidade, ela no primeiro momento é uma campanha para a gente, sabe, Joaquim? Antes de ser para a comunidade, antes de ser para as paróquias, ela é uma campanha para a nossa escola. Uma oportunidade da gente repensar a própria escola. Mais uma oportunidade para a gente repensar a própria escola, de ser um espaço de discernimento, de se oferecer como um espaço de discernimento. Eu gosto muito de uma história, acho que já contei para parte de vocês aqui, o Florestan Fernandes, que terminou a vida como um dos maiores sociólogos, foi deputado constituinte, ele foi engraxate, filho de mãe solteira, e uma vez já na USP, já com a vida encaminhada e tudo, foi perguntado qual foi o papel da educação na vida dele. E ele respondeu: a educação foi a minha oportunidade de enfeitar meu destino de engraxate. Eu acho que tem uma pista aí. Nós somos enfeitadores de destinos. O que nos cabe é criar oportunidades de enfeitar o destino do outro. E aqui é o destino da elite brasileira, se a gente atende a elite brasileira na nossa unidade. É o destino dos mais populares, se a gente atende isso. E em especial, nessa parte do que a gente pode fazer, rearticular a nossa ação com escola pública, gente. Sabe? Não dá para a gente se embrenhar nos nossos desafios, que são desafios muito sérios, de manutenção, de sustentabilidade, e achar que nada está acontecendo na escola pública. Prestem atenção com o que vai acontecer no ensino médio, a partir do ano que vem, nas escolas públicas. Tem lugar por aí que nós vamos destruir a escola pública. Tem lugar por aí que está se brincando com isso. E nós vamos ficar assistindo. Qual é a nossa contribuição com as escolas públicas que convive na região onde a gente atua, onde a gente tem escola? Então, essa é uma outra oportunidade da campanha da fraternidade. Como é que a gente se compromete com os nossos problemas, mas também como é que a gente se coloca para comprometer com os problemas dos outros. E aqui, imaginando que esse outro, que é a escola pública, é a maioria da educação. Não adianta a gente arrumar a nossa educação e falar que isso vai arrumar a educação do país. Não vai. Pode somar todas as escolas confessionais do país. A gente não faz nem cosquinha perto dos milhões de alunos que nós temos na escola pública. Ou a gente contribui para a escola pública, ou qual a nossa contribuição para a educação também. Então, pensar o tema da campanha no meio da pandemia, saindo da pandemia e dessa questão toda, é uma oportunidade também de suspender a nossa rotina, de colocar em questão, né? Fazer suspensão do rotineiro para colocar em questão. Talvez, como ousa provocar uma Fesoli, ficar disposto a dar menos lições de vidas e ficar mais aberto a aprender com a vida, a tomar lições da vida. Se a gente quer voltar a dar mais lições de vida, está na hora da gente aprender mais com a vida. Eu penso que é isso que a gente pode fazer. Quer dizer, que conteúdo nasce da pandemia é uma oportunidade fundamental para a campanha da fraternidade. E a questão não é o que a pandemia ensina, porque a pandemia não ensina nada. O vírus não tem um propósito pedagógico. A questão é o que nós vamos aprender com tudo que a gente viveu. E não dá para ir discutindo o novo normal, pós-pandemia, não sei o quê, sem parar e aprender com tudo isso. Então, a campanha é oportuno dessa maneira para fazer isso. Para terminar essa partilha, Joaquim, eu acho que assim, a campanha é uma oportunidade, antes de tudo, para a gente. Tem uma história que eu tive contato o ano passado, que eu não conhecia, do Gaston Bachelard, sobre um ninho de passarinho, que eu não sei se eu já te contei para você, que ele fala que achou um ninho de passarinho no jardim da casa dele.
E quando ele chegou perto do ninho, viu que tinham ovinhos e tinha lá um passarinho no ninho. E o passarinho se estremeceu para voar. Ele ficou com medo do medo que ele gerou no passarinho. E aí ele falou assim: porque os passarinhos sabem que nós somos seres humanos, os seres que perderam a confiança dos pássaros. Olha que grave. Os seres que perderam a confiança dos pássaros. Diz ele na história que, com o tempo, ele foi baixando o galho que ele tinha levantado para ver o ninho com calma. O passarinho, graças a Deus, não voou, se acalmou também. E ele falou: mas eu também fico feliz, porque os passarinhos insistem em fazer ninho no meu jardim. Nós somos essa ambiguidade. Nós somos essa ambiguidade. Seres que os passarinhos perderam a confiança, mas seres que os passarinhos insistem em fazer ninho no nosso jardim. Eu acho que transformar a escola católica, as escolas da UBEC, em escolas ninho é um grande propósito. Ninho da humanidade, que nasce frágil, igual um ovinho, que pode estragar tudo no meio do caminho. Tem uma fragilidade imensa, mas que se a gente cuidar bem, ela potencializa de um jeito excepcional. Então, como é que a gente cuida do que está nascendo? Como é que a gente fortalece o que está crescendo dentro da estrutura? Como é que a gente também devolve sentido para aquilo que já está maduro e foi perdendo sentido, renova sentido? Me parece que são ações fundamentais. Então, eu acho que a campanha da fraternidade é, antes de tudo, uma oportunidade para as nossas escolas, para fortalecer a presença da graça nas nossas escolas. Se ela conseguir fazer isso, eu acho que ela já cumpre um bom papel. E se a gente conseguir, para além disso, discutir o tema da educação com as comunidades, impactar no processo eleitoral, uma discussão mais séria de educação, é uma outra oportunidade fantástica que a gente vai ter de tentar comprometer candidaturas, programas com saídas e soluções mais sérias para a campanha da fraternidade. Então, nós teremos confusão com a campanha da fraternidade, mas eu acho que ela é muito bem-vinda, porque ela nos sugere uma postura e um conteúdo para a gente concentrar num ano que vai ser um ano de muita turbulência. Foi isso que eu pensei, Joaquim, inicialmente para partilhar aqui com o grupo e estou à disposição para prosear um pouquinho. Maravilha, Ricardo. Que, que provocação, hein? Que conjunto de reflexões, que provocações. Aqui vários educadores e educadoras foram já mandando aqui para mim no WhatsApp. Eu peço que eles falem aqui, esse é o espaço da nossa fala. E aí já, antes de abrir aqui para que a gente possa interagir, estão criando coragem para poder partilhar, né? Para poder, acho que esse exercício de falar com sabedoria, ensinar com amor, que a gente possa já praticar aqui entre nós nesse espaço. Quero acolher quem chegou durante a fala do Ricardo. Bem-vindos, bem-vindas. De modo especial, Padre Romualdo, bem-vindo, viu? Gratidão pela tua presença. Então, queria abrir aqui espaço para a gente poder conversar. E também, nessa lógica de construção histórica da campanha da fraternidade, o professor Luiz Síveres, que todos e todas nós conhecemos, partilhou comigo aqui uma notícia triste, né? Que o padre Virgílio Uchoa Leite, que é um dos grandes animadores, foi um dos grandes animadores da CF na CNBB, faleceu hoje. Então, a gente também se une aí à memória do padre Virgílio e que o legado dele na construção da campanha da fraternidade, a partir inclusive de todas as provocações e olhares que o Ricardo nos traz hoje, possa seguir nos inspirando na construção do nosso jeito de educar e do jeito de fazer educação. Então, quero então aqui agora socializar a palavra com vocês, para que vocês possam aí levantar a mão, abrir o microfone, e é tempo da gente poder apresentar, interagir com tudo isso que o Ricardo trouxe, enfim, perguntas, dúvidas, reflexões, questionamentos, comentários. A ideia é da gente estabelecer diálogo, estabelecer ponte aqui nesta nossa grande aldeia educativa, como o Marcelo coloca aqui, né? Então, a Denise fala, educação precisa realmente fazer sentido, o pertencer da educação precisa ecoar no aluno. O Marcelo fala para a gente, educação como algo que deve ser assumido pela sociedade, citando o Papa Francisco, construção da aldeia educativa. Então, Genésio já levantou a mão, pode falar, meu irmão. Boa tarde para vocês, uma boa tarde a todos e todas. Aí o Ricardo, né, de bom tempo, né, Ricardo? E esse é o Ricardo,
quem o conhece, né? Profundo, provocativo, né? E muito consistente, né, nas suas falas, nas suas posições. Obrigado, Ricardo, pela contribuição aí. E acho que tem ligação com tudo isso também, com o tema da campanha, né, que estamos aí para viver e vivendo, né? Eu tenho tido uma experiência assim de aprendizagem muito grande, né, na educação do meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos, né, e eu diria assim, né, aprendi, né, e venho aprendendo muito, né, sobre educação, né, na relação educativa com ele, né. E isso me ajudou, né, a perceber assim, o que é, para mim, né, o ato de educar. E até outro dia, na reunião, né, do comitê de pastoralidade nosso aqui, eu estava, né, justamente dizendo isso, como eu estou enxergando hoje, né, a nossa missão enquanto educadores. E olhando, né, um pouco também a minha história enquanto educador, eu acho que ela explica e justifica, né, também isso. Eu acho que o nosso ato como educador, o ato de educar, é possibilitar, né, novas referências, novos pontos de referência para as pessoas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Porque a gente toma as decisões, faz as opções a partir de valores que a gente constrói, né? Ou que a gente adquire, que a gente constrói, né? Eles fundamentam as nossas opções, as nossas ações. E o ato de educar é o quê? Eu acho que é a gente poder ampliar, né, esses pontos de referência. Os pontos de referência para as tomadas de decisão, para as escolhas, para as opções, né, que a gente vai fazendo na vida. E aí eu citei um exemplo lá que aconteceu comigo quando eu estava trabalhando em Belo Horizonte com os menores de rua, né, em Belo Horizonte. E na rua, os meninos e meninas de rua, a referência para a solução dos problemas, para a discussão, é sempre a violência, porque esse é o mundo que ele vive. Ele vive no mundo da violência, sofre constantemente a violência, e a referência dele é sempre também a violência. E eu dizia assim, né, eu não sei com que facilidade que eles arrumam caco de vidro, prego, tudo aquilo que possa furar, que possa... porque a relação é sempre eu te bato, eu te mato, eu te furo. Então, o ponto é a referência. E trabalhando, né, com os meninos de rua lá em Belo Horizonte, a gente criou, né, uma metodologia que era, né, de sempre discutir as questões dos problemas em assembleia. Então, as decisões elas eram tomadas em assembleia. No início, nós tivemos muito medo disso, né, eu confesso, nós, enquanto educadores, tivemos muito medo disso, porque o que isso vai dar? Né? Mas, por outro lado, depois eu mesmo falei, bom, os problemas eles já conhecem, né? O que a gente tem que junto agora é construir a solução, né? Buscar a solução, porque o problema eles já têm, então não adianta eu querer esconder, porque os problemas eles já conhecem, né? E aí a gente, tudo levava para a Assembleia, e tudo era discutido na Assembleia. Tinha dia da gente ter 3 Assembleias no mesmo dia, porque surgiu um novo problema, convoca a nova Assembleia. Saiu daquela, deu outra, volta para a Assembleia. E aí, para mim, o ponto de referência que eu estou ligando com o aspecto da educação foi um dia que um menino jogando bola lá na quadra, e um deu uma trombada com o outro lá no jogo e tudo. E um dos meninos, ao invés dele dizer eu te furo, eu te mato, ele virou, apontou o dedo para o outro e falou assim, eu vou te fuder na Assembleia. E isso para mim foi o máximo, porque a Assembleia para ele já não era mais a referência da violência. Então já tinha construído nele uma outra referência, um outro ponto de referência. A Assembleia é o quê? A Assembleia é o diálogo.
assembleia, né, era discutir o problema junto, era, né, encontrar a solução junto. Então, acho que isso para exemplificar o que eu estou dizendo, né, como um ato de educar. Eu acho que é abrir a possibilidade de uma nova referência, né, para as decisões, para as opções, para as escolhas, para a solução dos problemas, né? E isso passa pelos conteúdos, mas, né, não está só nos conteúdos. Isso passa pelas relações, mas não está só nas relações. Isso passa pelas pessoas, não está só nas pessoas. E daí eu acho que vem essa, né, o que o Marcelo trouxe também, do sentido, né, da comunidade, da aldeia, né, do coletivo, né? Eu acho que tem tudo, né, a ver. E aí, né, o Ricardo trazendo, né, aí essas provocações, né, eu estava pensando, né, qual é o nosso papel, né, aí, ou de que maneira nós podemos ampliar e abrir, né, as possibilidades de referência para que todos esses desafios, os problemas, né, essas questões que o Ricardo nos aponta aí, elas possam ser abordadas, né, de pontos de vista diferentes, que não seja só, né, o do extremismo, do negacionismo, ou do confronto, né, do posicionamento né, extremo, mas que tenha outras possibilidades trazidas aí por uma relação educativa. Maravilha, Genésio. Gratidão pela tua partilha, pelo teu olhar, viu? Sempre muito importante. E gratidão pela tua presença aqui conosco, viu? Professor José Ivaldo, pode ir lá. Concordo com o Genésio. O Ricardo Espíndola, ele nos ajuda a refletir de uma forma bem provocativa o nosso ser e o nosso estar no mundo. Mas, como ele dizia, 2022 vai ser um ano extremamente desafiante, e nós demos a sorte de coincidir com a campanha da fraternidade com essa temática, em um ano que será um espaço-tempo de disputas acirradas, de consciências críticas, mas também de falta de consciência por adesão, porque tem gente que não quer ver a realidade. E o nosso grande desafio, algo que eu tenho me perguntado, de repente você nos ajuda a pensar, o que nos cabe enquanto educadores na perspectiva de atores estratégicos do cuidado desse ninho que você falava, do Bachelard, considerando também que a nossa profissão tem sido extremamente perseguida. Você discutiu o espaço público, não é? O sistema como um todo hoje tem reduzido cada vez mais o papel e a liberdade do professor para usar a criatividade, para despertar consciência crítica, para fazer mais porquês do que discutir o como e o que. E assim, o que a gente pode contribuir ano que vem? Eu não sei, eu escutava, você conhece certamente a professora Mércia, quando dava aula no nosso curso de pedagogia, eu fui estudante dela, e ela dizia, lá no meu curso de graduação, que se a gente pegasse a audiência de todas as salas de aula, do matutino, vespertino e noturno, do básico ao ensino superior, nós teríamos uma audiência maior do que o horário de pico da Globo. E a gente não consegue ajudar o Brasil a se perceber menos colonizado pela ideologia europeia, por essa coisa desse complexo de vira-lata. E aí a gente vê cada reforma passando na Câmara, como foi a de ontem, destruindo o que resta de direitos. E aí o desafio que eu tenho me perguntado é: o que nós, enquanto educadores, que meio efeito Piracema, todo mundo aqui sabe o que é Piracema, nós somos um cardume de peixes no país inteiro. Mas parece que alguns insistem em nadar contra a maré, e aí eu me situo nesse grupo, para sonhar algo diferente, um tipo de ser humano diferente, uma sociedade com outro propósito. No dia que eu desistir disso, eu deixo de ser educador?
confesso, não consigo me ver em outro rumo, né? Mas, assim, qual é o nosso papel ano que vem? Talvez a gente, que nade contra a maré, tenha que convencer mais professores. Olha, pelo menos contra a correnteza um pouco. Deixa de descer com a onda. Porque a pior coisa que tem é você ver assistente social votando pela opressão, professor com discurso opressivo, opressor, e acreditando piamente nisso, né? Enfim, como é que a gente consegue cuidar melhor desse ninho, considerando que nós somos parte do conjunto e que esse é um momento histórico, graças a Deus, que a gente vai passar por ele, mas que a gente precisa rezar para que não venha um pior, tem que ter um mais aliviado para a gente ter um respiro e dar conta da outra fase, né? Eu não tenho eu não tenho resposta para essas coisas, não sei se você tem, mas de repente você consegue provocar mais ainda, né? Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, professor Zaivaldo. Gratidão pela partilha, pela provocação. Professor Marcelo, e depois do professor Marcelo a gente abre aí para o Ricardo interagir um pouco com as questões. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu troquei umas mensagens aí com o Joaquim, realmente muito provocador. E eu acho que nós temos a resposta para essas questões que foram faladas, né? Infelizmente, nós temos no Brasil as respostas, né? Talvez a resposta seria colocar mais Paulo Freire dentro da nossa escola, né? Porque é ele que mata a semente do opressor que está dentro do oprimido, né? Ele nos ensinou a fazer isso, né? Ele nos ensinou a questionar. Eu acho que essa que é a questão. Mas eu acho que a questão, uma pergunta que eu queria colocar aqui, não necessariamente para ser respondida, mas o que estamos fazendo com as nossas crianças ao ficar com elas 11 anos treinando para fazer uma prova? É um negócio cada vez mais cedo nas escolas, fazendo simulados de Enem, Enemzinho, não sei o quê, ranqueando. O que é isso, gente? Isso nunca vai ser educação, nunca é educação. Nós temos que retomar o significado da palavra educação, porque toda vez que a gente fala em educação, e aí vem essa questão aí da opinião que o professor Ricardo falou muito bem, né? Que talvez, eu não sei, a impressão que eu tenho que educação, então, é que a mais opinião prospera mesmo, né? Porque todo mundo dá palpite na educação, né? E a gente reduzir a educação a transmissão de conhecimento sem nenhum significado para o sujeito, para a pessoa humana, sem... Pô, isso que mais me incomoda. O que mais me incomoda, e eu acho que é o que nós temos que refletir e plantar a nossa semente aí, a semente da liberdade. Obrigado pela oportunidade, foi muito inspirador. Gratidão, sou Marcelo. Eu vou ler aqui uma pergunta, Ricardo, que chegou do teu xará aqui, reitor da UCB, e o Ricardo Calegari diz assim: professor Ricardo, como vê a participação das instituições católicas no cenário educacional brasileiro? Estamos fazendo bem o nosso papel? Então, a partir dessas questões, desses comentários, eu partilho a palavra contigo para que você possa aí interagir um pouco com as contribuições do nosso grupo. Obrigado pelas questões. Eu acho que, de alguma forma, o Genésio conta uma história da experiência dele e reforça um caminho para o que o Zé Ivaldo vai tratando, né? A nossa tarefa como educador, eu penso que ela pode ser resumida em duas ações. A gente cria oportunidade ou fareja oportunidade naquilo que acontece. E o termo é farejar mesmo, sabe? Tudo que é problema, em potencial, é uma oportunidade de aprendizagem, se a gente conseguir lidar com isso. Agora, para lidar com um problema sem estar abalado por ele, eu tenho que, de alguma forma, ser tocado pelo problema, mas não me afetar com ele, entendeu? Não se submergir a ele. Então, eu acho que o nosso primeiro desafio, num ano e num período tão tumultuado, é fazer aquilo que a Madalena Freire propõe, né? Educar a dor. Educa a dor, ela brinca com esse nome, né? Ela recorta o nome. Educador é aquele que educa a dor do contato com o desconhecido. E a gente precisa de educar a nossa dor com a ansiedade, né? Porque a gente tem vivido uma fadiga. A gente não pode, eu comecei falando dessa história, a gente não pode desprezar um momento de fadiga que a gente tem vivido entre a expectativa do que a gente tem e o que a gente está conseguindo fazer. E isso, durante muito tempo, gera alguma coisa que a gente ainda não sabe qual é o tamanho disso.
Então, como é que a gente cria oportunidades para aprendizagem, mas fareja oportunidades de aprendizagem naquilo que acontece, naquilo que o cotidiano traz de problemático também para isso. Agora, para isso, Zé, eu acho que a gente pode muito, mas não pode tudo. Reconhecer também que a gente não pode tudo é fundamental. Tem um discurso que parece empoderar professor e professora e é falso. Você pode tudo, você faz a diferença, você isso, você aquilo. Mentira. Professor não pode tudo, professor sozinho não faz diferença. Educação pode muito, mas não pode tudo. Educação sozinha não faz diferença. Então a gente tem que também reconhecer qual é o limite da nossa ação, qual é o limite da nossa experiência como adultos, como humanos também. E aí, Zé, eu acho que fazer uma distinção do seguinte: dentro das nossas escolas, o que a gente vai tomar como oportunidade de aprendizagem e o que a gente vai colocar o pé na porta que a gente não admite. Que tem coisa que a gente não pode admitir numa escola católica. Então, isso a gente não admite. Isso aqui na escola, se acontecer, a chapa esquenta. Agora, isso aqui a gente até discorda, mas vai usar como oportunidade de aprendizagem. Ter clareza dessa distinção para poder farejar as oportunidades, cara, desnaturalizando o que vai vir por acontecimento. Eu quero fazer uma imagem aqui que eu posso ser mal entendido, sabe? Mas vou me arriscar. Tô me sentindo, o padre Romualdo, talvez indevidamente em casa para poder fazer essa imagem. O Zé Ivaldo estava falando de nadar contra a correnteza. O que a gente faz para convencer quem está nadando a favor da corrente? Eu te diria, correndo o risco aqui de ser mal interpretado, nadar um pouquinho a favor da corrente para poder nadar com ele, cara. Não dá para ficar fora do rio, ele nadando para um rumo, a gente para o outro e querer trazer esse cara para o campo da gente. Entende? Quer dizer, olhar da dimensão pedagógica. O que ele sente? Por que ele faz o que faz? Por que pensa o que pensa? Se eu não consigo responder isso, eu não consigo problematizar essa fase, essa prática dessa pessoa, esse entendimento dessa pessoa. Voltamos para o tema da campanha. Né? Voltamos para o tema da campanha. É uma postura sábia diante desse outro. Eu tenho que caminhar na pegada dele, caminhar no ritmo dele, para nesse caminho conseguir problematizar isso. Senão eu vou ficar de fora no mundo do perfeito fazendo a crítica para o cara, e aí nessa época que ninguém está afim de ouvir, a gente fica fazendo um diálogo entre surdos, na verdade, né? Que não consegue ter muita efetividade. E eu penso que parte da contradição que a gente vive, e é o que a gente está fazendo, né? A questão colocada pelo Marcelo também, parte disso é contradição, Marcelo, eu imagino, e tem que ser enfrentado. E parte disso é paradoxo que a gente tem que conviver. O que eu quero chamar a atenção? Nós somos, como uma entidade confessional, nós somos três coisas ao mesmo tempo. Nós somos igreja, somos mercado e somos Estado. A nossa ação é regulada pelo Estado, tem uma série de questões voltadas para o Estado, de resultados, de parâmetros curriculares. Você não pode ensinar lá na Católica, professor Ricardo, o que você quer. Tem o ENAD, tem os parâmetros, tem os conselhos de classe, tem uma série de regulações. Então, nós somos Estado. Nós somos mercado. Se você cochilar, a coisa quebra. O pessoal te atropela. Nós somos igreja também. Só que tem hora que o se comportar como uma igreja, que parece que a gente é uma paróquia, parece contraditório com se comportar com o Estado ou se comportar com o mercado. Então, dependendo do lugar que eu olho para a nossa obra, eu vou olhar ela de maneira contraditória. Porque eu estou olhando pelo olhar do Estado, pelo olhar do mercado, e falo, pô, a gente devia ser mais ousado aqui. Estamos jogando dinheiro fora com essa conversa de pastoral. Aí um cara da evangelização fala assim, cara, a gente devia dar mais atenção para pastoral. Devia fazer mais coisa. Porque só bota dinheiro na perspectiva daquilo que vai captar alunos aqui para a escola e tudo mais. Por que a gente não usa parte dessa propaganda para falar da campanha da fraternidade? Mesmo que isso não capte aluno. Então, essa tensão me parece paradoxal, nós não vamos resolver, porque ela está na nossa natureza. Então, como é que a gente equilibra essa tensão para fazer o melhor possível? E aí, para fazer o melhor possível, eu acho, para responder a pergunta do professor Ricardo, de que pensando as escolas católicas no Brasil, se eu for pensar na pandemia em especial, eu acho que nós conseguimos resolver de um jeito satisfatório o nosso problema, mas não conseguimos parar de olhar para o nosso próprio umbigo, sabe, professor Ricardo?
Eu acho que o nosso papel na sociedade que é para além daquilo que a gente oferece nas nossas escolas. Pensa que nós não somos aí 2 milhões de alunos num universo de 48 milhões. Então não dá para achar que eu tenho que oferecer um aperitivo com aquilo que eu faço na escola católica e na universidade católica, mas tenho que me comprometer. Se a gente pudesse adotar escolas públicas, eu não sei o que, entende? Mas nos comprometer, fazer dos nossos espaços públicos também para outros, eu acho que isso era fundamental. Eu acho que isso era fundamental. Então eu acho que a gente tem feito um bom papel, mas um papel acanhado, né? Um papel acanhado na história da educação do Brasil. Maravilha, Ricardo. Muito agradecido pelo teu diálogo, pela tua partilha. Queria abrir aqui, se o Padre Romualdo quiser fazer uso da palavra para comentar algo, para todos os educadores e educadoras que estão aqui também conectados conosco, para quem vai ver essa gravação depois, né? Então, como eu disse no início, esse tema não se encerra aqui, né? A gente está startando no grupo a necessidade da gente conversar sobre, né? Então, aqui estão reitores, diretores, coordenadores de pastoralidade, gestores, gestoras, estão o Padre Romualdo representando aqui o Conselho de Administração, educadores, educadoras do grupo e de todas as nossas unidades de missão. Então, aqui é o exercício da gente começar a conversar sobre a temática da campanha da fraternidade. Padre Romualdo, quer falar alguma coisa para nós? Abre o microfone aí, por favor, está fechado. Padre, está fechado o seu microfone, viu? Agora abriu. Agora abriu. Falar direto com o Ricardo e dizer muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco nessa hora, olhar de frente e voltar aos velhos momentos em que a gente tinha muito dessa provocação. E era até uma provocação coletiva de um grupo que tinha um coração e braço muito unido, e cabeça também bastante diversa, mas chegava sempre num bom consenso nas coisas da gestão em que nós vivemos junto. Foi oportuno nesse momento que você coloque isso para toda uma instituição, o BEC, que eu digo e vou repetir sempre, é uma obra, uma empresa, não é nem uma instituição, é uma obra, porque ela tem uma missão no coração dela. E a reflexão sobre a educação é falar sobre o coração da própria BEC. E enquanto você falava, eu estava sempre lembrando desse projeto do propósito de vida. Eu acho que o propósito de vida é uma forma, embora ela seja interna e seja para aqueles que estão conosco, mas ela possivelmente vai provocar também desdobramentos quando essa meninada estiver formada, que de certa maneira o propósito de vida ele faz com que as pessoas se alinhem, se ele for bem conduzido. E, em segundo lugar, ele também faz desafiar o destino. E me pareceu, essas duas coisas que você coloca, me parece que estão no próprio coração do propósito de vida. E talvez tudo isso que você falou, talvez não, tudo isso que você colocou como provocação podia até agregar sérios e grandes valores ao próprio propósito de vida, especialmente nesse nível de dizer, nós não podemos ficar dentro dos nossos muros, mas a gente tem que abrir a nossa universidade e se sentir responsável pela educação do país, no mínimo, naquele lugar onde a gente está, naquele ambiente em que faz parte do nosso entorno mais próximo. Modo de fazer? Não sei. Uma saída concreta é adotar uma escola? Ou é propor uma formação para professores? Sei lá, tem. Mas me parece que essa provocação de abrir um pouco as portas das nossas instituições é importante, porque toca naquilo que se chama
um tema que a gente está aprofundando, que é o da pertinência. Então, Ricardo, muito obrigado, bom te ver de novo, valeu essa conversa toda conosco aqui. E um abração para todos os participantes. Quando a gente vê uma porção de gente participando, significa o interesse é grande, a gente tá conversando sobre aquilo que faz parte do nosso mais íntimo, o educador. Educador, né? Maravilha, Padre Romualdo. Gratidão pela tua palavra, gratidão pelas partilhas também aqui que estão acontecendo aqui no chat. Claro que a gente poderia ficar conversando com o Ricardo aqui a tarde inteira, né? Com perguntas. O Brendo mandou aqui no chat o link do canal do YouTube que o Ricardo tem. E aí eu convido vocês a conhecerem, procurem também lá Esquina do Pensamento. Lá vocês vão ter, além dos vídeos, textos, materiais, tem publicações também do Ricardo, enfim, para vocês conhecerem. Como eu disse para vocês no início, né, o Ricardo é um grande amigo, não só de vida, mas um amigo também do grupo, né? Um ex-colaborador do grupo, mas segue colaborando como hoje conosco aqui. Tá? Então, gratidão, Ricardo, pela tua presença, pelo teu tempo. Desde o primeiro instante você se colocou à disposição e agradeço demais. Parabéns pela tua contribuição, não só com o mundo marista, né, mas com a educação num todo do Brasil. Né? Colaborou tanto aí, segue colaborando com a própria CF, com outros espaços. Eu quero convidar vocês aqui para o próximo Diálogo de Pastoralidade, que vai acontecer no dia 24 de novembro. Eu estou compartilhando a tela com vocês aí, sobre o tema Racismo e Educação. Nós vamos ter 3 educadoras, 3 mulheres negras, falando para a gente. Uma delas, educadora aqui da casa, a professora Vanildes, né? que é professora aí da Universidade Católica de Brasília, falando sobre racismo e educação, quais os caminhos para o enfrentamento ao racismo estrutural. Então, fica o convite, logo, logo a gente vai mandar também os comunicados para que a gente possa reservar a nossa agenda para participar deste momento de diálogo de pastoralidade. Ricardo, quer falar alguma coisa para a gente poder terminar? Maravilha, então, meu irmão. Muito, muito gratidão pela presença de todos e de todas. Fiquem bem, se cuidem, a gente siga se inspirando, a gente possa seguir juntos e juntas pensando fraternidade e educação. Um forte abraço a cada um e a cada uma. Se cuidem. Obrigado, gente. Um abração.